Olá, hoje, quinta-feira, 20 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Jesus, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas de nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos, Senhor, a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós, Senhor, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, Gênesis capítulo 9, versículos de 1 a 13. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus fala várias coisas para Noé e para os seus filhos. E, em síntese, faz uma aliança com Noé. E o símbolo dessa aliança, no final da primeira leitura, é um arco-íris, que, por sinal, nós que estamos unidos em oração, rezando pela saúde do nosso amado Papa Francisco, no hospital que ele está internado hoje, ontem abriu-se um arco-íris em cima do prédio do hospital, um sinal dessa aliança que Deus fez com Noé e que continua fazendo com cada um de nós. Estava lá, em cima do hospital, onde está o internado do Papa Francisco. Mas vejam, vamos esmiuçar alguns versículos aqui. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo-lhes: sede fecundos. Olha, mais uma vez Deus dá essa ordem. Para quem está meditando, fazendo a Lexio Divina diariamente, a gente percebe que Deus já havia dado essa ordem e Ele dá novamente. Sede fecundos. Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Então, meu irmão, minha irmã, perceba, você que está no seio de um matrimônio, que tem uma vida conjugal, o sacramento do matrimônio, essa ordem é para nós. Sede fecundos, multiplicai-vos. Então, eu e você não podemos espontaneamente promover para nós uma esterilidade. Não.
O Senhor não nos deseja para sermos estéreis. O Senhor nos quer fecundos. Por óbvio, existem várias situações a serem meditadas e aqui não nos cabe uma generalização, até porque quando a gente generaliza, a gente está muito próximo do erro. Mas a ordem reiterada que o Senhor nos dá é: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Portanto, o Senhor nos quer abertos à vida. Perdão. O Senhor nos quer abertos à vida. E veja, aqui como a gente já meditou no outro dia, a fecundidade, o dar frutos, está também para além do ter filhos. Aqui o Senhor ele é bem assertivo, né? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas veja, essa fecundidade também se está relacionada a os frutos que nós damos em vida. Porque tem casais que não podem ter filhos, mas são fecundos. São fecundos. Têm um testemunho de vida, uma conduta de vida, de serviço, que serve à comunidade e dá frutos. Inúmeros frutos. Corações capazes de atrair as pessoas para Deus. Então, a fecundidade aqui também se relaciona com este sentido, que não deixa de ser também abertura à vida, porque nós estamos aqui para dar frutos e não para sermos estéreis. É por isso que São José Maria Escrivá nos dá essa ordem, reverberando a ordem de Deus, fazendo ecoar nos tempos atuais a ordem de Deus. Ser útil, deixar rastro. E eu e você, meus irmãos, nós estamos aonde Deus te meteu, aonde Deus te colocou, na circunstância que você está inserido, que você está inserida, você está dando frutos, você está sendo uma mão estendida, um coração cristão, um discípulo de Cristo para quem está ao teu redor, com as pessoas do teu setor, com as pessoas do teu trabalho, com as pessoas da tua família, com as pessoas da tua paróquia, com as pessoas do teu grupo de oração, da tua comunidade, enfim, do movimento que você participa, com as pessoas que você se relaciona no dia a dia. Você tem dado frutos, eu e você, nós temos dado frutos, nós temos deixado um caminho que aponta para Jesus. É preciso que a gente faça essa reflexão e que a gente busque viver isso, que a gente busque essa abertura. Sim, Senhor, vem ser o que Tu queres ser em mim. Concede-me a graça da alegria, capaz de transbordar no coração dos meus irmãos, para que aonde eu estiver, a tristeza seja convertida em alegria, a morte seja convertida em vida, o medo seja convertido em coragem, a discórdia seja convertida em união, em unidade. E aí Deus diz assim, olha o tamanho do amor de Deus, né? Ele diz assim: tudo o que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, todas as aves do céu, eis que os entrego todos em vossas mãos. Tudo o que vive e se move vos servirá de alimento. Quanto a vós, aí ele repete, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Olha o tamanho do amor que Deus tem para com o homem. Quanto a vós, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. E vejam, meus irmãos, quantas gerações foram criadas
para termos pessoas fracas, porque os pais não ensinaram a dominar. Não dominaram e não ensinaram a dominar. O domínio é você aprender uma habilidade, treinar essa habilidade, a partir de um momento dominar essa habilidade e ensinar aos seus. E aí os seus vão adquirindo as habilidades, as competências, dominando e vai passando para frente. Mas quantas gerações não são criadas e não foram criadas com a regra da fuga da dor, da busca do conforto, e que hoje a conta chegou. Pessoas fracas que não têm o domínio de quase nada na vida. E é preciso que a gente ilumine a nossa inteligência com a palavra de Deus e diga: Espírito Santo, ensinai-me a dominar. Porque é ordem de Deus. E a dominar nesse sentido. Não é o domínio para oprimir o outro. Não é o domínio para subjugar o outro. Não. Mas o domínio das habilidades e competências que o Senhor tem para cada um de nós. Para que, exercendo esse domínio, nós possamos ser fecundos. E aí Deus diz: este é o sinal da aliança que coloco entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco, por todas as gerações futuras. Ponho o meu arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra. O arco nas nuvens como sinal de aliança entre mim e a terra é o arco-íris. O arco-íris que Deus colocou para Noé como símbolo da aliança que ele estava fazendo com Noé e sua família ali, os seus filhos naquele momento, é o arco-íris que ontem estava em cima do prédio do Papa Francisco, porque Deus quer fazer aliança, e ele faz aliança com o homem, ele faz aliança com você. Como a gente meditava ontem, Deus já te tirou da multidão, quer ter colóquio, quer ter amizade com você. E quer sim fortalecer essa aliança que Ele mesmo fez contigo. O evangelho de hoje está em Marcos capítulo 8, versículos 27 a 33. Jesus está caminhando para Cesareia de Filipe. E aí Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí um diz que ele é João Batista, outro que é Elias, que é um dos profetas. E aí ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro responde: tu és o Messias. Veja, viu como esse evangelho tem a nos ensinar. Pedro responde: tu és o Messias. E Jesus sabe que Pedro está respondendo aquilo ali inspirado pelo Espírito Santo. Porque de fato Jesus é o Messias, é o Salvador, é aquele que veio para trazer a redenção para a humanidade, a salvação para cada um de nós. Mas Jesus começa a ensinar que o messianismo dele não é triunfante, no sentido de que ele veio para ser servido, para subjugar os povos como uma autoridade opressora. Não. O messianismo de Jesus é padecente. E ele explica, ele ensina. Versículo 31. Ele diz que o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto, e aí ressuscitaria depois de 3 dias. E ele diz isso abertamente. Aí Pedro, o mesmo Pedro que disse, inspirado pelo Espírito Santo, tu és o Messias, esse mesmo Pedro, São Pedro, o primeiro Papa, ele pega Jesus no canto e diz: Jesus, não diga isso. Começa a repreender Jesus. E Jesus, na frente dos discípulos, vai, olha para Pedro e diz: vai para longe de mim, Satanás. Rapaz, Pedro, a gente não pode dizer que São Pedro aqui ele foi de 0 a 100, a gente pode dizer aqui que São Pedro foi de 100 a 0. Porque ele começou o diálogo dizendo: tu és o Messias. Aí Jesus disse: acertou, caba bom.
Aí termina o diálogo, ele repreendendo Jesus e levando a lapada de Jesus. Porque Jesus diz, vai para longe de mim, Satanás. Agora olha o que Jesus continua dizendo. E isso é para mim e para você. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Como é que os homens pensam? Com concupiscência, com inclinação natural para o mal. Que é o quê? O egoísmo. São Pedro aqui está querendo preservar Jesus. São Pedro aqui, ele está querendo preservar Jesus. Mas Jesus está dizendo, você está pensando como os homens, você não está pensando como Deus. Porque eu preciso passar por isso. Eu preciso viver o sacrifício. Eu preciso levar a cabo o plano do Pai. Eu não preciso olhar para a minha condição. É isso que Jesus está ensinando. E São Pedro aprendeu. Porque São Pedro vai terminar a sua vida aqui na terra, a sua vida peregrina aqui na terra, da mesma forma que Jesus, sendo rejeitado, torturado, crucificado. Com um detalhe, São Pedro diz aos seus algozes, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele morre crucificado de cabeça para baixo. Mas aqui, o centro da nossa reflexão do Evangelho é que a gente deve pedir ao Espírito Santo a graça de pensar como Deus, de enxergar a vida como Deus enxerga, de pensar a vida como Deus pensa e não como os homens, porque nós somos limitados. Nós somos limitados e por natureza, por causa do pecado original que decaiu, que fez decair a nossa natureza, nós somos egoístas. Nós queremos preservar os nossos interesses a todo tempo. E Jesus está dizendo a mim e a você, olha, quem é meu discípulo não pode pensar assim. É preciso aprender a padecer. É preciso aprender o valor do sacrifício. É preciso aprender o valor do esforço. Caiu, tem problema não. Levanta. Arrepende-se, confessa e continua. Mas pare de pensar com egoísmo. Pare de querer cotidianamente poupar-se. Peçamos ao Espírito Santo a graça de pensar como Deus. E a cada dissabor do dia, a cada momento de sacrifício, a cada momento que a vida exige de nós um esforço maior, seja físico, seja mental, seja para enfrentar um problema de ordem financeira, de ordem afetiva, nós possamos dizer, Jesus, se tu queres, eu quero. Meu irmão, eu quero lhe fazer um convite, inflamado, desde o início da semana passada que eu venho pensando nisso, mas sempre esqueço de partilhar aqui com vocês. Nessa vida nós somos combatentes peregrinos. É isso que nós somos. Nós precisamos nos reconhecer. Estamos em combate. Muitas vezes, na maioria das vezes, o combate é com a gente mesmo. Nosso maior inimigo é a gente mesmo. Que a gente mente pra gente, a gente se engana, a gente se sabota, a gente fica puxando a gente mesmo para a mediocridade, mas Deus nos fez para a plenitude. E aqui a gente está peregrinando. A vida nesta terra, ela não encerra-se aqui. Não é o fim, é o meio. A finalidade da nossa existência sempre foi o céu. Somos peregrinos. Estamos, a cada dia que passa da nossa vida, estamos voltando para casa. E somos combatentes. Porque todos os dias que eu e você temos a grande graça, a dádiva de acordarmos, de estarmos vivos, Deus está nos dando uma nova oportunidade de combater o bom combate. Portanto, eu quero te convidar a hoje curtir, comentar e compartilhar, mas tomar posse desta condição. Nós somos discípulos de Jesus, nós somos combatentes peregrinos. Então eu quero que você coloque, eu sou combatente peregrino.
Eu estou aqui travando as minhas lutas, mas não com as próprias forças. Eu estou travando as minhas lutas com a graça de Deus. E porque é com a graça de Deus, eu irei levar a cabo esse combate. E tenho consciência de que cada dia que eu vivo é um passo que eu dou de volta para casa. Meu irmão, incutir isso no teu coração, minha irmã, é graça de Deus. E que o Espírito Santo imprima essa verdade em nós. E a gente vai olhar para cada detalhe do nosso dia e da nossa vida de um jeito diferente. Vai ter sentido, vai ter significado. Porque tudo que nos acontece nos prepara, nos experimenta para essa grande graça que é estar com Jesus. Peçamos isso a Deus, que a gente não pense como os homens, mas que em nós estejam os pensamentos e os sentimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.